boa tarde a todos, ou boa noite, conforme a hora que nos vejam. Temos connosco hoje um convidado muito especial, que é o professor Dr. Sérgio Lira. Nós estamos no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que existe desde 1982, reconhecido pelo ICOMOS e por diversas organizações internacionais, e ninguém melhor do que o professor Dr. Sérgio Lira para nos falar neste interessantíssimo tema: museologia in situ, conservar ou destruir o património, critérios e práticas. Será hoje o tema da nossa sessão. É muito difícil, acreditem, apresentar alguém com o currículo riquíssimo do professor Sérgio Lira, meu querido amigo, e eu vou tentar aqui destacar algumas das notas principais, bem entendido, do seu riquíssimo percurso. O professor Dr. Sérgio Lira é licenciado em História e mestre em História Medieval pela Universidade do Porto, doutorado, PhD, em Museum Studies pela Universidade de Leicester, no Reino Unido, e reconhecido com o grau de doutor pela Universidade do Porto. Foi professor associado na Universidade de Fernando Pessoa, tendo deixado de lecionar em 2013. É sócio fundador, membro da direção e investigador responsável do Green Lines Institute, Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, onde já realizou dezenas de congressos internacionais sobre património e desenvolvimento sustentável. Tive a honra e a felicidade de participar num deles há 4 anos, em Lagos, que foi absolutamente extraordinário. É investigador integrado do SLEPUL, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias, e membro da coordenação do Polo do Porto, daquele centro de investigação. É autor de inúmeros artigos com revisão de pares, tem publicado variadíssimos capítulos de livro e livros. Realizou variadíssimos projetos e museográficos a nível nacional e internacional, que eu agora vou destacar, porque creio que é importante no quadro também do dia que estamos, e tem como áreas de investigação científica a museologia, o património, a cidadania e os consumos culturais. Só para ficarem com uma ideia de tudo aquilo que já foi feito pelo professor Sérgio e pela sua equipa, projetos de museografia e museologia realizados. Vejam só: Museu da Chapelaria em São João da Madeira, Museu Nacional Machado de Castro em Coimbra, Museu do Papel Moeda, Fundação Dr. António Cupertino de Miranda. Isto entre conteúdos, exposições, etc. Parque Natural Regional do Val do Tua, as portas de entrada. O Pavilhão da Água, Planeta Água das Águas do Porto. Brevemente, um outro que ele depois se calhar nos vai dar também notícia, aqui no nosso Alto Minho. O Museu da Moeda, do Banco Nacional de Angola. O Centro Interpretativo da Promoção do Café de Angola. Programas museológicos também em Angola para o Museu do Diamante, das Comunicações, Museu Militar, da Geologia de Malange e da Indústria do Lubito. Em Cabo Verde, Centros Interpretativos das Ilhas do Sal, Maio, São Vicente, Museu da Presidência e Museu do Arquivo Nacional. O Museu da Geira nas Terras de Bouro. O Núcleo Central do Museu de Vila do Conde, Centro de Memória. O Centro Interpretativo do Castro de São Lourenço, em Esposende. Museu do Douro. Câmara Municipal da Guarda. Projeto Naturale, Câmaras Municipais de Montemoro Novo, Arraiolos, Mora e a Associação de Municípios da Extremadura. Projeto Beiradouro e, enfim, muitos outros. Só para terem uma ideia daquilo que está em curso neste momento. Angra do Heroísmo, Museu Municipal de Aroca, Centro de Interpretação da Batalha de Salgadela, Porto Mós, Museu das Covas do Pão, Arganil, o Núcleo Museológico do Sargasso em Esposende, Centro Interpretativo de Arte Chávega na Marinha de Garante, o Museu do Castelo de Torre de Moncorvo, Museu de Taião em Valença e a exposição Movimento no Centro de Ciência Viva da Universidade de Aveiro. Meu caro Sérgio, são tantos os projetos e, acima de tudo, muito obrigado por um domingo e neste dia estares connosco a partilhar todo o teu vastíssimo saber. Um grande abraço para ti, muito obrigado pela tua presença no Património em Conversa. Obrigado, Gonçalo. O prazer é todo meu e a honra é minha. E deixa-me só, para não deixar ninguém em erro,
muitos desses projetos não são completamente da nossa autoria. São participações, em alguns deles participações apenas nos conteúdos, noutros participações do ponto de vista de alguma solução tecnológica, alguns sim completos do princípio ao fim, mas nem em todos é tudo de nossa exclusiva autoria. Muitos deles feitos em equipa, em participação com outros, etc. Bom, então ao assunto que nos traz hoje aqui e que tem a ver com as questões dos sítios e do património, preservar e destruir, parece-me que é uma coisa que está na ordem do dia, tanto mais que temos ouvido, às vezes com algum sentido crítico, outras vezes nos arrazoados mais ou menos dissonantes, as coisas mais extraordinárias a propósito de destruir monumentos, demolir monumentos, arrasar monumentos e outros verbos do mesmo tipo. Não é nenhuma novidade, como vamos ver mais à frente, mas eu preferia que, se me permitem, começar por colocar 4 questões fundamentais e depois então entrarmos nos exemplos. E as questões são tão simples quanto isto. Hoje em dia, neste momento, porque é o que nos interessa, para já, o que é que nós consideramos que vale a pena, que é digno, que é interessante musealizar e, especialmente, musealizar in situ, ou seja, deixar estar onde está e garantir as condições de conservação e de preservação no local em que está, seja um monumento, seja um sítio arqueológico, seja o que seja. Esta é a primeira pergunta. O que é considerado interessante, digno de ser musealizado in situ? Em segundo lugar, e correlacionado com a primeira pergunta, há um outro problema que tem que ser também equacionado, porque parece-me que é pacífico para todos nós que não podemos preservar tudo. É impossível. Se nós preservássemos tudo, não construiríamos um prédio, não faríamos uma rua, não faríamos obras no jardim, não construíamos um galinheiro, absolutamente nada. Portanto, em termos de gestão do nosso património, também temos que ter critérios, o que é que pode ou o que é que deve ser destruído. E essa é uma pergunta muito complicada, porque as decisões de destruição são normalmente decisões irreversíveis. Ao contrário das decisões de preservação, nós podemos arrepiar caminho a qualquer momento, as decisões de destruição, uma vez realizada a destruição, não há muito que se lhe possa fazer, não há muito volta a dar, está feito. E, portanto, dentro destes 2 parâmetros, quais são os critérios? Porque sem critérios andamos a navegar num achismo absolutamente inaceitável. Quais são os critérios e quais são as práticas? Porque muitas vezes os critérios estabelecidos não correspondem depois às práticas realizadas e vice-versa. E, finalmente, saber se conseguimos fazer entender, ou pelo menos fazer falar a mesma língua, 2 comunidades que parece que às vezes estão de costas completamente voltadas. A comunidade científica e a comunidade política. Todos nós que fazemos parte da comunidade científica também somos parte da comunidade política, inevitavelmente. Mas muita gente faz parte das nossas comunidades políticas e não tem nada a ver com a comunidade científica. E, portanto, quando falamos línguas diferentes, quando não somos capazes de nos fazer entender uns aos outros, estamos numa situação delicada em que os tais critérios e as tais práticas não batem a letra com a careta. Nós, que fazemos parte das 2 comunidades, temos uma obrigação acrescida de compreender como é que se fala de um lado e como é que se fala do outro e sermos capazes de criar vamos fazer esforço nesse sentido, de criar alguma capacidade de entendimento, de diálogo, de compreensão, ou de criar uma gramática comum para que nos possamos entender. Aliás, se devem ter reparado nos últimos anos, vamos dizer, na última década, este fenómeno extraordinário das redes sociais veio trazer para a ribalta uma cacofonia extraordinária em que todos falamos de tudo, opinamos acerca de todas as coisas possíveis e imaginárias do que sabemos, mas mais comumente daquilo que não sabemos. Ainda no outro dia, ontem ou há 2 dias, por curiosidade, estava a ler uma notícia a propósito da criação do novo Museu Judaico em Lisboa. Tinha uma fotografia, um 3D, uma virtualização 3D do edifício, chamou-me a atenção e fui ler a notícia. A notícia dizia muito pouco. Era muito informativa no sentido factual do que está feito e do que vai ser feito,
e muito pouco além disso. E depois, erro que não deveria ter cometido, resolvi ler os comentários à notícia. E os comentários às notícias são tristemente um enxurro de disparates. E entre algumas observações interessantes, havia lá uma que me chamou especialmente a atenção por ser tão curta e tão estúpida, desculpem-me a expressão. Dizia assim: então Portugal não é um país católico, devia ser proibido. Como? Para já Portugal não é um país católico, é um país em que há uma maioria de católicos, eventualmente, mas o país não é católico. Mas pronto, vamos dar de barato. Então, por um país ser católico, não se pode ter um museu acerca de outra coisa qualquer que não seja catolicismo. É uma coisa extraordinária. Eu até disse ao senhor, olha, por essa lógica, nós não teríamos museus de arte, porque a maior parte da nossa população de arte não pesca nada, não percebe nada de arte. Nem poderíamos ter um museu de literatura, porque os portugueses são muito rápidos a ler as 7.000 páginas do Juiz Ivo Rosa. Mas literatura ninguém lê. Portanto, nós não podíamos fazer um museu de literatura. E arqueologia? Quantos portugueses é que sabem alguma coisa de arqueologia? Então também não podemos ter um museu de arqueologia. Então, se somos católicos, não podemos ter um museu judaico. Olha, é um aborrecimento, de facto. Bom, a pessoa ficou muito ofendida comigo, mas estas observações são absolutamente extraordinárias, porque é uma comunidade política, o que o senhor está a fazer é uma atitude política, a falar acerca de uma questão que não é, ou pode não ser, essencialmente uma questão política, e a dizer um disparate completo, absoluto, de que nem sequer se convence, ou que nem sequer compreende o nível de disparate que está a produzir. E isso é aquilo que mais me preocupa, é quando as pessoas não são capazes de reconhecer a sua total ignorância. Por exemplo, eu não me permito discutir física quântica, nem no Facebook, nem em lado nenhum, porque a probabilidade de não acertar uma frase ia ser tão grande que mais vale estar caladinho. E, portanto, vamos lá aquilo de que eu sei, qualquer coisinha que é património. Bom, se me permitirem, vamos partilhar o ecrã e vamos começar. Deixamos estas 4 perguntas pendentes e vamos começar por alguns casos de preservação e depois vamos avançar para alguns casos de destruição. Eu julgo que já tenho o meu ecrã à vista. Gonçalo, confirma? Sim, senhor. Ok. Então vamos começar por um caso que é um caso conhecido de toda a gente e é um caso que fez história porque ela é datado dos finais dos anos 60, quando se constrói uma das grandes barragens no Rio Nilo. Há 2 templos conhecidos normalmente por Abu Simbel, embora eles estejam no templo de Ramsés II e o da Nefertiti. Estes 2 templos iriam ficar inevitavelmente submersos. Eram 2 templos considerados de tal maneira importantes que ficarem submersos não era uma opção, a destruição por serem submersos não era uma opção, mas também não era uma opção deixar de construir a tal dita cuja barragem, que era absolutamente fundamental, quer do ponto de vista da regularização das cheias do Nilo, quer do ponto de vista da produção de energia elétrica. E como sabem, toda a gente aprendeu isso na escola, as cheias do Nilo eram fantásticas para fertilizar os campos, era o que nos ensinavam, mas a partir do momento em que as fertilizações dos campos já não se fazem com o aluvião sazonal, as cheias do Nilo eram uma enorme maçada, porque destruíam tudo e mais alguma coisa, e portanto já não havia muita paciência, ou já não havia interesse nessa destruição cíclica. Bom, o que foi decidido relativamente a estes 2 fantásticos templos foi a sua trasladação para uma cota superior, onde ficariam reconstruídos a partir dos originais. Não se trata, portanto, de preservar rigorosamente in situ, trata-se de encontrar uma solução de compromisso em que não há uma perda total, mas aquilo que se faz é um pastiche, aquilo que se faz é uma artificialidade relativamente ao original. Não se tratou de uma operação especialmente complicada, como podem ver pelo tamanho das estátuas. Foi uma coisa bastante simples, em que os movimentos de pedras foram qualquer coisa como nunca tinha sido feito no mundo. Vão-me permitir a ironia de vez em quando dizer que não foi muito complicado. Em que algumas das maiores fábricas de máquinas de transporte, como a Volvo, por exemplo, produziram caminhões e outros aparelhómetros especificamente de propósito para esta operação. Nunca tinham sido produzidos antes daquele tamanho, naquela tonelagem e com aquela capacidade.
Reparem, as estátuas foram cortadas no local anterior e remontadas como um puzzle no local seguinte. Local que nem sequer era nada daquilo que neste momento parece quando alguém visita Abu Simbel. Era uma planície a uma cota muito superior e foi construída, reparem, está aqui a estrutura por trás, aqui está a parte de entulho, entre aspas, e depois à frente, reparem, a pedra, a fazer de conta que é pedra maciça, quando verdadeiramente não existia nada disto neste sítio. E não foi só reconstruída a fachada do templo, foi reconstruído todo o interior. E, portanto, é uma operação absolutamente gigantesca, de uma amplitude, como atrevo-me a dizer, dificilmente haverá paralelo na história das intervenções em património a nível mundial. De muitos pontos de vista, é espetacular. Do ponto de vista do critério, do ponto de vista da, perdão, do ponto de vista da fundamentação científica, se quiserem, do que está feito, é um precedente perigosíssimo. Porque, passados uns anos, não tantos quanto isso, alguém teve uma ideia fantástica que foi fazer o mesmo com as nossas gravuras do Coa. Então, se as gravuras lhe incomodam a Albufeira, muda as gravuras de sítio, qual é o problema? Não se vê aí dificuldade nenhuma. E depois houve também alguém que teve uma ideia fantástica de criar um slogan, toda a gente se recorda, presumo, e que eu, à altura, achei, e hoje continuo a achar, de um mau gosto abominável. As gravuras não sabem nadar. Epá, se as gravuras soubessem nadar, já não fazia mal nenhum. A gente construía a albufeira, construía a barragem, enchia a albufeira e depois, à tona d'água, boiariam a nadar umas gravuras como se o habitat natural das ditas cujas não fizesse parte integrante da sua existência. Ou seja, a ideia de que é possível trasladar património, não o preservar no seu sítio, mas trasladá-lo, e essa trasladação ser equivalente à preservação in situ, é uma ideia extraordinariamente perigosa e que no COA se mostrou bem como é perigosa. Houve quem defendesse acerrimamente esta ideia. Vai-se lá, cortam-se as pedras todas, transporta-se para não sei quantos metros acima e está tudo resolvido, junta-se o melhor de dois mundos. Não foi isso que foi decidido, não vamos entrar em juízos de valor acerca do que foi decidido, das dificuldades de preservação in situ, das dificuldades de visita, da capacidade do número de pessoas que pode aceder ou que não pode. Mas vamos falar de uma coisa que é fundamental. É que preservação in situ implica necessariamente que isto não ocorra. Ou seja, que o património, se decide que o património é para preservar, é para preservar. Claro que pode haver um acidente, pode haver uma guerra nuclear, pode haver um terremoto, pode haver uma tempestade, uma trovoada, pode acontecer um acidente. Mas não deveria poder acontecer um acidente desta natureza. Julgo que sabem que já transitou em julgado a queixa-crime que foi feita contra os brincalhões das bicicletas e não foram rigorosamente absolvidos, mas quase. Dito de uma forma ligeira, sem entrar em pormenores jurídicos, não lhes aconteceu nada. Portanto, impunemente, verdadeiramente impunemente, alguém riscou em cima de uma das pedras importantes das gravuras do COA e ficamos por isso mesmo. E este nível de vandalismo, destruição ou brincadeira, não vamos entrar na discussão do que é que foi, pode ser vandalismo, pode ser brincadeira, pode ser só ignorância. Este nível é uma das preocupações fundamentais quando tratamos da preservação in situ. Se é para preservar o património, seja ele arqueológico, arquitetónico, ou seja qual for, se é para preservar, e se a decisão que é tomada é uma decisão de preservação, então vamos ter que garantir que este tipo de coisas não acontece, porque senão não vale a pena. Se decidimos pela preservação e depois o que acontece é uma anormalidade deste tipo, então o trabalho de casa não foi muito bem feito e a preservação não foi sequer muito bem pensada, quanto mais executada. Barcelona. Barcelona encontrou
umas ruínas entre o medieval e o moderno na cidade, sob um edifício que já existia, como veem, é um belíssimo edifício da arquitetura do ferro. Toda a área que era ocupada pelo antigo mercado foi desocupada, entre aspas, ou pelo menos foi parcialmente desocupada para mostrar as ruínas. Elas foram preservadas no sítio, estão interpretadas. Reparem que há pontos de informação que se veem bem de cá de cima, e a galeria serve para que os visitantes tenham acesso visual às ruínas escavadas, e os trabalhos arqueológicos poderão, inclusivamente, continuar a decorrer. Estamos em pleno coração de uma das mais importantes cidades da Península Ibérica, uma das mais ativas em termos económicos, culturais, mesmo em termos de número de população, e ainda assim é possível tomar a decisão de gastar, e este gastar vai entre aspas, gastar um pedaço significativo de chão, do terreno, que em especulação imobiliária daria certamente muitos milhões. É possível preservar um pedaço de chão porque se entende que o que cá está em termos arqueológicos é algo de significativo e é algo que merece cuidado e que merece esse gasto, essa ocupação do terreno. Vamos dar um outro exemplo espetacular. Algures na Anatólia, nas terras perdidas da Turquia, numa zona de difícil acesso, foi encontrado o que normalmente é considerado como aquilo que se chama o mais antigo templo da região do Médio Oriente, Europa, etc. Um templo que foi escavado, aqui estamos a ver uma fotografia antiga em pleno trabalho de escavação, e que depois foi trabalhado em termos de visita, garantindo a possibilidade dos visitantes circundarem num passadiço que está para lá da zona considerada de estrita proteção em termos arqueológicos e, portanto, com visibilidade para o que está em baixo e, para além disso, com proteção para a intempérie, com um telhado, com uma cobertura, porque, como sabem, um dos problemas mais graves da preservação da arqueologia in situ é o desgaste por erosão em função de chuvas e de vento. Os achados arqueológicos debaixo de terra, em princípio, não correm riscos ou não correm perigos significativos, desde que a gente não desatulhe. Quando realizamos escavação, fazemos duas coisas. E isto é uma ideia importante daquelas lições que eu aprendi nos primeiros campos de arqueologia em que participei como mão de obra nos meus tempos de licenciatura. Quando nós realizamos escavações arqueológicas, destruímos inevitavelmente aquilo que estamos a escavar, ou pelo menos uma parte do que estamos a escavar. É como se tiver há uma metáfora interessante. É como se estivéssemos a ler um livro e de cada página que nós lemos, rasgamos, deitamos fora, ou fazemos uma fotografia à página, mas deitamos o original fora e continuamos a ler e continuamos a desfolhar e a arrancar as páginas ao livro. No fim fica o índice, que é o que está aqui, e eventualmente uma ou outra, talvez o último capítulo, eventualmente. Mas os capítulos todos que nós decapamos, o 02, o 03, o 04, o 05, foram todos à vida, guardamos o espólio e desapareceram. E, portanto, essa ideia da destruição controlada de aquilo que é menos significativo para se poder chegar àquilo que é mais significativo, que é sempre a opção do arqueólogo ou do diretor de escavação no terreno, é algo que acaba por dar uma coisa deste tipo, que é o cerne do monumento, o cerne do sítio arqueológico, que se não for feito mais nada, porque está descoberto e porque está desprotegido, vai-se inevitavelmente deteriorar. E, portanto, uma escavação arqueológica para ser mantida no seu sítio é algo de complicado e é algo de caro. Provavelmente é muito mais caro manter o que sobra de uma escavação arqueológica do que realizar a escavação arqueológica. E isto é algo que é preciso considerar nas políticas de património, porque nós podemos escavar tudo e mais alguma coisa e retirar daí muito conhecimento. Mas para mantermos e não destruirmos o resultado dessas escavações, temos que ter um orçamento previsto. E muitas vezes isso não acontecia ou não acontece.
Outro exemplo extraordinário é os jardins do Palácio de Naiwé, na China, como veem, numa zona urbana bastante degradada. Isto foi uma fotografia muito antiga e de má qualidade dos tempos, dos momentos de escavação. Isto é a imagem do que seria o original durante a utilização, e isto é o que nós temos neste momento. É, mais uma vez, um sítio arqueológico preservado. Reparem, há sempre esta preocupação da estrutura de cobertura, da iluminação, dos passadiços superiores para as pessoas não andarem a pisar perdão, perdão, as estruturas, etc. E antes de irmos aos dois seguintes, há outros que poderíamos ter trazido. Eu trouxe alguns espetaculares em termos mundiais, mas, por exemplo, não muito longe de Foscoa, Castelo Velho, em Freixo de Numão, tem uma estrutura de passadiço, foi escavado pela doutora Susana Jorge, à altura da Susana Jorge. É uma estrutura de passadiço, exatamente para evitar que se pise sobre as estruturas, mas não muito longe dali, se andarem meia dúzia de quilómetros, o Prazo, que é um sítio romano, perdão, não tem nada disso. Está votado a um abandono triste. Qualquer pessoa pode entrar, pisar, passar, saltar. Inevitavelmente as estruturas que foram postas à vista vão se degradando com a chuva, com o mau tempo, com os animais, com as pessoas que passam, etc. E, portanto, a poucos quilómetros de distância tem dois exemplos opostos. Um em que houve uma intervenção neste espírito de preservação, não tapado, está a céu aberto, e no outro, um abandono que vai inevitavelmente gerando cada vez mais destruição. Ainda no capítulo da preservação, um exemplo que eu acho muito interessante porque é insuspeito. Aqui não muito longe, na Corunha, a Torre de Hércules, porventura um dos faróis, ou um dos sítios dos faróis mais antigos da nossa boa velha Europa. Aparentemente é uma torre, e o que é interessante, ou o que chama a atenção das pessoas, é subir ao alto da torre, ver a paisagem, observar o local, etc. Mas entrando nos subterrâneos da torre, existe todo um trabalho de preservação das ruínas arqueológicas do sítio, que também é visitável, e mais uma vez, o mesmo espírito. Obviamente está protegido, o passadiço existe, é um passadiço metálico, devidamente iluminado, interpretado, etc. Portanto, reparem, há aqui uma constante, há aqui uma forma mais ou menos comum de fazer as coisas. E vamos ao último exemplo que trazia de preservação, a Vila Romana da Casale, na Sicília, também muito conhecida, não só pela importância da vila em si, mas também por todo o trabalho de preservação que foi feito. Visto do chão, o que está é uma vila romana, nós conhecemos bem a estrutura do que são as vilas romanas, e depois uma série de estruturas de cobertura que vão proteger mosaicos, vão proteger colunatas, vão proteger muros, por aí fora. Visto de outro ângulo, a zona protegida está acolá, a zona ainda desprotegida está deste lado. Quem conhece algumas dos nossos sítios romanos mais importantes em Portugal tem uma ideia próxima do que isto é. No entanto, se nós observarmos de cima, o que está feito em termos de estrutura de proteção desta vila parece mais umas estufas dos Kew Gardens do que propriamente um sítio romano. E, portanto, isto levanta-nos uma interrogação. Mas, de facto, isto que vocês estão aqui a ver é um sítio romano? É, assim, a forma mais interessante, mais correta, mais fantástica de preservar um sítio romano? Ou pergunto de outra maneira. Construir tudo isto em cima dos vestígios romanos não é uma terrível, uma tremenda adulteração do próprio local? Quem conhece a Vila Adriana, não muito longe de Roma, sabe que o que está feito é completamente diferente do que está aqui. Não há coberturas, não há proteções deste género, há consolidação de estruturas e ficamos por aí.
E não é só aí, há outros exemplos por exemplo, mesmo Pompeia tem algumas intervenções noutro espírito, e há outros sítios, há outros locais com essa outra interpretação. Há, portanto, aqui um diálogo que é preciso estabelecer e definição de critérios que é preciso ter em conta entre este eventual, eu digo eventual porque não vou meter a foice em seara-alheira, eventual exagero de proteção com estruturas espúrias e um abandono que também é destruidor. Se visitarem Conímbriga, vão ver um bom intermédio entre os dois. Há zonas com alguma proteção, com estruturas de proteção. Depois nós podemos discutir se as estruturas são bonitas, se são feias, se adaptam, se não adaptam, isso é outra questão. E há vastas áreas que não estão cobertas, não estão protegidas, porque foi entendido que essa seria a melhor maneira de manter o local. E vou parar a projeção. Julgo que já nos estamos a ver todos uns aos outros outra vez. Para falarmos agora de destruição. E para destruição eu não trago imagens de propósito, vai mesmo só de voz, porque me parece que imagens de destruição não são propriamente a coisa mais edificante que se poderia trazer a um encontro desta natureza. Vamos a exemplos recentes, antes de irmos a exemplos passados, mas fica já a nota. Tdos os exemplos presentes, como vão ver, têm eco ou são repercussões de exemplos passados. Nós não temos nenhuma originalidade, ou não temos uma originalidade muito significativa na destruição de património. Houve quem já tivesse tido essas ideias há mais tempo, como vamos ver daqui a bocadinho. Exemplos muito recentes. Há muito pouco tempo, há meia dúzia de meses, observamos um fenómeno, um frenesim de destruição de estátuas por esse mundo fora. Parecia que havia uma espécie de competição para ver quem é que destruía mais estátuas em menos tempo. As razões para a destruição dessas estátuas foram muitas e variadas, mas a maior parte delas relacionava-se com preocupações ou com argumentos que tinham que ver com questões de colonialismo ou com outras ideias ou com outros princípios políticos representados ou projetados nas pessoas ou nas entidades que estavam nessas estátuas. Portanto, motivações fundamentalmente políticas, mais do que qualquer outra coisa. Mas já observamos também há muito pouco tempo, se acompanharam as notícias, destruição de monumentos megalíticos no Alentejo, que foram arrasados a bulldozer para plantação disto, daquilo ou daquilo outro. Não vou dizer o que é, porque são depois associa-se às marcas e não é provavelmente a coisa mais simpática do mundo. E aí não tem nenhum motivo político. Não há nada de político em meter um bulldozer a arrasar um monumento megalítico. É uma motivação puramente, estritamente económica. E há mais. Temos, por exemplo, motivações religiosas também, como vamos ver daqui a pouco, e se quisermos temos a tríade infernal. Política, economia e religião são normalmente as razões fundamentais para a destruição de património. E mais recentemente ainda, há poucas semanas, alguém aventava, não fez, aventava a possibilidade de derribarmos o padrão dos descobrimentos, porque afinal não há coisa mais Estado Novo e mais colonialista do que o padrão dos descobrimentos. Eu apoiei logo a ideia, achei absolutamente fantástica, pareceu-me muitíssimo bem, e pedi que, na mesma toada, se derrubasse também os Jerónimos, está ali ao lado, não fazia diferença nenhuma, e afinal, descobrimentos por descobrimentos, os Jerónimos são mais ainda do que o padrão, e já agora também vamos à Alcobaça, porque o ouro brasileiro também lá está, e etc. E não parávamos. Se nós começássemos a destruir monumentos em função do seu passado político, desde que eles representassem ou alguma coisa do ponto de vista religioso com que não concordamos, ou alguma coisa do ponto de vista económico com que não concordamos, ou alguma coisa do ponto de vista social com que não concordamos, ou alguma violência do passado, e bastava irmos à violência e não precisávamos de mais nada, se
derrubássemos ou destruíssemos todos os monumentos que têm qualquer relação com violências do passado, destruíamos todos. Todos, sem exceção. Não sobrava um. Porque se pensarem bem, não há um monumento que consigam citar que não tenha uma relação direta ou indireta com violência. O Castelo de Guimarães, bem, não há nada mais violento do que uma edificação militar, não é verdade? Ou se quiserem, por exemplo, o Mosteiro da Batalha, lá está, a Batalha. O Mosteiro da Batalha foi erigido porque nós demos uma valente sova nos castelhanos, dizemos nós. Nos livros de história, os espanhóis não têm bem a mesma opinião, mas isso é uma questão puramente subjetiva. Mas aquele monumento tem a ver com uma batalha e, portanto, não há coisa mais violenta que uma batalha e, portanto, bota abaixo, porque não se pode tolerar um passado de violência, etc, etc, etc. Esta ideia de que nós podemos, não no calor de uma revolução, num momento de exaltação em que ninguém pensa muito bem no que está a fazer e vai tudo à frente, mas podemos fria e calculisticamente destruir seletivamente monumentos ou sítios arqueológicos, ou seja o que for, em função daquilo que eles representam ou representaram no passado, é de um perigo extraordinário. É porque das duas uma. Ou estabelecemos muito claramente quais são os critérios, e uma vez estabelecidos estes critérios, os levamos até ao fim e derrubamos tudo, ou então temos que dizer, não é porque é este, porque me apetece. Bom, e se formos porque me apetece, ou por estética, então aí desatamos todos a batatada uns aos outros, porque nenhum de nós vai ter a mesma opinião estética ou do que me apetece do vizinho do lado. E eu não posso destruir um sítio arqueológico porque me apetece, e eu não posso destruir um monumento porque me dá na real gana. Não posso. Porque se pudesse, ia ser uma desgraça monumental. E, portanto, estes executados, as estátuas ou os monumentos megalíticos do Alentejo, ou estes aventados da destruição disto ou daquilo, se repararem, não caem nem no critério, muito menos no critério científico, nem sequer no critério político, caem no oportunismo do momento. Caem num momento vórtice em que algumas condições se conjugam para que aconteça, mas não tem nenhum respaldo científico, nem nenhum respaldo de pensamento, de reflexão por detrás. São momentos espúrios e não são momentos base daquilo que nós podemos considerar preservação, destruição do património. E com isto eu vou ao passado para vos mostrar, julgo que sem nenhum paternalismo, para vos mostrar no sentido de apresentar exemplos de destruições sistemáticas ou momentâneas que têm a ver com as duas grandes questões que nós tocamos, os religiosos e os políticos. Comecemos pelos religiosos, se calhar, que é bastante interessante. E vamos recuar até ao século XIV a.C. e ao nosso bom Amenófis IV, ou mais conhecido para os amigos por Akhenaton, que destruiu tudo o que era possível destruir dos deuses Amon, tentando montar um novo deus, Aton, no Egito Antigo. Tel el Amarna ainda hoje é a prova arqueológica, física, que lá está no sítio, deste momento de iconoclastia no Egito Antigo, que nos destruiu em termos patrimoniais provavelmente muito mais do que aquilo que somos capazes de imaginar. Nós sabemos por relatos, por escritos, por descrições, o que foi feito. A prova material dessas destruições, em muitos casos, é mais o negativo. É aquilo que nós vemos que foi posto a ocupar o lugar do que estava e não o testemunho do que estava. Muito do que estava foi mesmo destruído. Desapareceu e desapareceu inexoravelmente. Mas podemos pensar também num outro exemplo, a purga, a grande purga que foi feita no século VIII a.C., por Ezequiá, dos templos, dos ídolos do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém tinha muitos ídolos que foram considerados heréticos, e este senhor não teve mais do que mandar retirar e destruir. Uma vez mais, destruição iconoclasta, desaparecimento absoluto. Só temos o relato
não temos a prova, não temos o material que foi destruído, como é óbvio. E não apenas mais próximo de nós. Vamos nos afastar um pouco do ponto de vista geográfico e vamos pensar na destruição antibudista da dinastia Tang, na China, por meados do século VII, século X, houve ali uns cerca de 200 e qualquer coisa anos de iconoclastia, em que tudo quanto era templo budista, estátua budista, etc., foi pura e simplesmente retirado, arrasado, destruído. Ou até, se quiserem, o mais antigo exemplo da iconoclastia muçulmana, com a destruição das estátuas na Caba de Meca, no século VII a.C., perdão, depois de Cristo também, que é um dos exemplos de iconoclastia na nossa religião mais próxima, a religião muçulmana. Que, obviamente, quando se fala de iconoclastia, toda a gente pensa na destruição dos ídolos bizantinos, e aí já estamos a falar do século VIII depois de Cristo, mas há outras formas mais próximas também de iconoclastia. Por exemplo, a iconoclastia da Reforma na Europa, em plena Europa, estamos a falar do século XVI depois de Cristo, há destruição sistemática de imagens. Por exemplo, há gravuras, há desenhos das fogueiras erigidas em Zurique, onde se queimaram dezenas, centenas de ídolos, de imagens, numa atitude de iconoclastia religiosa. Ou a destruição sistemática, absolutamente sistemática, dos objetos e dos edifícios da América, da África, da Oceania, pelos europeus, durante a ocupação desses territórios, a partir fundamentalmente do século XVI. E, finalmente, muito mais próximo de nós também, a célebre destruição dos ayatollahs, não é? A destruição dos Budas de perdão, nunca pronuncio direito, Bamiyan, no Afeganistão, já muito próximo de nós. Portanto, reparem, desde o século XIV a.C. até hoje em dia, até anteontem, nós temos inúmeros exemplos de iconoclastia religiosa e de destruição profunda, sistemática de património móvel e imóvel, edificado e não edificado, e património em estatuária, pintura, etc., em níveis e em profundidades que o nosso tempo atual não consegue facilmente imitar. Nosso tempo atual na nossa geografia. Nós hoje na Europa temos uma quase impossibilidade de levar a cabo um nível de destruição patrimonial como estes que eu vos acabei de referir. Quando alguém sugeriu que destruíssemos o padrão dos descobrimentos, e vamos admitir que havia critério, e que em Portugal se iria destruir sistematicamente, atitude de Estado, é a nossa sociedade que vai fazer, e nós até achamos muito bem. Vamos destruir tudo o que tem a ver com os descobrimentos, ou com a época dos descobrimentos, é irrealizável. É materialmente irrealizável. Nós conseguiríamos fazê-lo num ou noutro caso simbólicos, em que projetávamos uma certa raiva, um certo ódio a um certo momento histórico, mas não conseguimos fazê-lo de forma sistemática. Porque para fazer de forma sistemática, pensem só em todas as igrejas e capelas com um bocadinho de talha dourada que há por esse território fora, e é impossível, é inimaginável. Mesmo que quiséssemos, era completamente impossível de realizar. Portanto, estes níveis de destruição religiosos que vos referi nesta breve cronologia destes largos séculos, é algo que neste momento está praticamente arredado das nossas práticas por questões de critério e por questões de impossibilidade. Mas vamos às políticas, porque a iconoclastia política também tem que se lhe diga. E talvez uma das mais interessantes, porque era pública e porque era uma atitude oficial, é a chamada damnatio memoriae dos nossos bons romanos. Quando um imperador caía na desgraça, o Senado podia declarar uma damnatio memoriae e as estátuas, os escritos, os arcos, etc., desse senador eram destruídos ou, pelo menos, seriamente danificados. Sejano,
Público Geta, Domiciano, foram alguns exemplos de imperadores que caíram nessa desgraça e que viram o seu património, a memória do que tinham feito, ser destruído ou pelo menos limpo, ou pelo menos uma borracha que vai lá e passa por cima. Mas há mais. Durante a Revolução Francesa, a primeira destruição deste género é da estátua do Luís XV ou do Luís XVI, não tenho a certeza. Há uma estátua de um desses, dos muitos Luíses, que foi mandada abaixo. Depois, claro, que eles aprimoraram um pouco mais e durante a Revolução Francesa não só deitaram abaixo a estátua, como cortaram o pescoço à pessoa. Mas isso já são requintes de malvadez que nós deixamos para a Revolução Francesa e que hoje não executamos. Mas é talvez um dos exemplos mais recentes da época moderna contemporânea, da transição, é a iconoclastia da Revolução Francesa. Mas há mais ainda, reparem, a estátua de Guilherme de Orange, em Dublin, foi arreada em 1929, quando finalmente os irlandeses conseguiram levantar o nariz e arredar um pouco a canga da pressão britânica, quando tiveram possibilidade de o fazer, expressaram o seu ódio aos britânicos, derrubando a estátua de um dos símbolos da opressão britânica sobre a Irlanda, Guilherme de Orange. Ainda hoje, dizerem orangistas na Irlanda pode suscitar uma onda de repulsa. Já não diria ódio, no sentido ódio assassino, mas de repulsa, claramente. Porque as memórias da fome, se não fossem outras, as memórias da fome na Irlanda ainda estão presentes demais. Durante o período da URSS, durante o período da União Soviética, houve destruição sistemática e extensa em grandes porções do território da União Soviética de igrejas ortodoxas e de cemitérios judaicos e mais umas coisitas. Mas estes dois foram os grandes alvos da iconoclastia político-religiosa da União Soviética. A religião como algo que é pernicioso ao povo e que, portanto, para ser estripado, tem que se destruir os sítios em que ela se pratica. E pratica-se fundamentalmente nas igrejas, nos cemitérios, enfim, depois em casa, mas aí era mais complicado. Se quiserem também, um outro exemplo interessante, o governo de Vichy, como sabem, o governo de Vichy era pró-nazi, e em 1942 mandou arriar a estátua do Michel Servetus, que era um odiado sábio, cientista, que não entrava enfim, nos arquétipos da ideologia nazi e dos colaboracionistas com os nazis. E só para acabar, ainda que estamos já mais próximo de nós, entre os anos de 1989 e os anos de 1991, foram destruídas ou transladadas ou mudadas de sítio ou vandalizadas praticamente todas as estátuas de Lenin e Stalin que existiam na Rússia. E não só na Rússia, em Budapeste também. Algumas foram exportadas. Se um dia visitarem o Museu do Trabalho em Copenhaga, vão de repente lá num cantinho, num jardinzinho interno, encontrar uma daquelas monumentais estátuas do Lenin, aquela famosa em que ele está assim com a mão, não sabiam mais o que é que haviam de fazer à estátua, não a queriam para nada e ofereceram-na a um sindicato dinamarquês. O sindicato dinamarquês resolveu pô-la no Museu do Trabalho e quando foram instalar a estátua do Lenin no Museu do Trabalho de Dinamarca, foi um 31, porque foi uma confusão na imprensa, na televisão, na rádio, entre os prós e os contras. Os que achavam que era uma estátua, que era património e que se guarda como uma estátua, e os que achavam que era um insulto, que era um símbolo horrendo da Rússia soviética, etc, etc. Bom, a estátua está lá. Acabaram por não a pôr num sítio de destaque, puseram assim num jardinzinho discreto, num cantinho, mas está lá, não a destruíram. Bom, portanto, reparem, desde iconoclastia religiosa até iconoclastia política, dei-vos fartos exemplos do que se fez no passado, tentando demonstrar que aquilo que nós hoje fazemos nem é original, nem é tão fantástico quanto isso em termos de extensão. E voltemos então às nossas perguntas,
O Gonçalo já está a olhar para mim a pensar, a dizer que eu já estou a falar há tempo demais. Era suposto serem só 3/4 de hora, não é? Eu prometo que acabo no instante. Voltemos então às nossas 4 perguntas. O que é digno de musealizar in situ? O que é que devemos ou podemos destruir? Quais são os critérios e quais são as práticas? E se conseguimos fazer a comunidade científica e a comunidade política falar uma com a outra. Bom, o que devemos musealizar em sítio, ou o que entendemos digno de musealizar in situ, normalmente é, mais ou menos como um acordo, tudo aquilo que é representativo de momentos excepcionais do passado ou representativo não de um momento especial, mas de uma prática continuada de vida que nos dá uma informação muito significativa sobre esse momento, mesmo que seja um momento alargado no tempo. Vimos alguns exemplos logo no princípio desta sessão de casos desse género. Às vezes, a musealização in situ levanta problemas arquitetónicos, por exemplo, mas hoje em dia eles resolvem-se com alguma facilidade. Por exemplo, se visitarem a Casa do Infante no Porto, vão ver alguns exemplos pequeninos e muito bem feitos de sítios arqueológicos que estão protegidos com vidros, sobre os quais se pode passar e ver o que lá está, sem que isso tenha impedido as obras na Casa do Infante. E em outros. Em praças públicas, por exemplo, acontece a mesma coisa. Precisamos ter algum cuidado para não correr o risco de que corra mal. E vou-vos dar um exemplo que correu mal e que, tanto quanto sei, neste momento está a ser corrigido. As termas romanas de Chaves, que são das mais fantásticas termas romanas que nós conhecemos em território nacional e que tentaram ser protegidas com uma estrutura que não foi bem concebida e que criou problemas de ambiente artificial dentro do espaço de tal maneira graves que estava a proteção a criar mais condições de destruição do que propriamente de proteção. Tanto quanto sei, está em vias de resolução, está em vias de ser solucionado, mas foi uma tentativa importante, que o património é um património significativo, mas que não correu da forma como estava previsto. Mas mais importante do que é que nós devemos musealizar em si, é o que é que nós devemos destruir. Quando eu há muitos anos atrás dava aulas ao curso de arquitetura, dava-lhes aulas de património e arte, história da arte e património, e eles eram alunos do primeiro ano, primeiro semestre, fresquinhos da universidade. Na primeira aula eu costumava perguntar-lhes, só em termos arquitetónicos, vamos esquecer a arte, que isso é um outro problema. Só em termos arquitetónicos, o que é que nós devemos preservar? E as respostas eram muito difíceis. Porque pela janela da sala de aulas, nós víamos um bairro, daqueles bairros populares típicos do Porto, de construção social, má construção, estamos a falar dos anos 70, paredes de tijolinho, etc, etc, algo degradado, e eu perguntava-lhes, e aquilo que está ali, é para preservar ou é para arrasar? E a resposta era imediata, é bulldozer para a frente, professor, mas é que nem tenho a mínima dúvida. A sério? Mas então qual é o critério? Não presta. E não é memória de um determinado momento. Imaginem que vocês retiram de lá as pessoas e não as fazem viver naquelas más condições. Aquele edificado não é memória de um momento de construção, de um tipo de construção, de uma atitude política, de uma certa idade da cidade do Porto, etc. Arrasa-se assim, pura e simplesmente. É como se essa parte da história do Porto não existisse. Bem, e tal, e eles começavam a hesitar fortemente. E, portanto, o que é que nós devemos destruir é algo que é extraordinariamente difícil de definir. É muito mais difícil definir o que devemos destruir do que aquilo que devemos preservar. Bem, algumas coisas a gente sabe. O que pode ou o que deve destruir é aquilo que é insalvável, aquilo que não tem remédio, aquilo que está em tais circunstâncias que não podemos, em qualquer caso, preservar em boas condições. E aí mais vale fazer uma coisa que os arqueólogos inventaram aqui há uns tempos atrás e que não pode servir de desculpa para tudo e mais alguma coisa, que é preservação pelo registro. Registra-se, porque é o que se pode fazer, e depois destrói-se, porque não há volta a dar. Mas a preservação pelo registro é uma artimanha
em que não podemos cair com facilidade. Porque se ela for panaceia para tudo, tudo é passível de destruição desde que a gente registre primeiro. Alto, não é bem assim. Não é tudo que é passível de destruição desde que haja registro. A preservação pelo registro é uma atitude necessária, é uma atitude de recurso para quando a destruição é inevitável. Não é uma atitude que deva ser adotada de uma forma permanente e constante. Critérios e práticas. O que nós observamos na maior parte dos casos é que há menos definição de critérios do que execução de práticas. Nós fazemos, e muitas vezes fazemos sem que haja por trás um critério que defina exatamente o que estamos a fazer e por que estamos a fazer. Lembram-se da grande discussão que houve a propósito do subsolo da sede de Lisboa, com os vestígios da mesquita? Onde é que estão os critérios? Tanto quanto consegui perceber, houve na arena da discussão dos argumentos, havia alguns bastante estranhos, do género, bem, não é agora que se vai mudar o projeto. Ou, se não foram ditos assim, foram pelo menos sugeridos. Ou, não há condições estruturais para manter o que lá está. E a gente franze o sobrolho e diz, não há condições estruturais. Com o que nós somos capazes de fazer hoje, em termos de engenharia civil, será? Não é desculpa, é mesmo. Epá, eu não sou engenheiro civil, mas já vi fazer coisas do Arco da Velha. Será que não há mesmo solução que é mesmo preciso destruir? E depois, quando se começam a misturar aqui interesses que não têm a ver ou com questões de critério ou com questões científicas, quando se começam a meter questões de oportunismo, de interesses pessoais, porque é a minha empresa que eu tenho que defender, ou questões de discussão política a nível de variação, ou quando nós começamos a ver que há fações diferentes em órgãos diferentes porque não se entendem por outros assuntos que não têm nada a ver com aquele objeto que está em discussão, começamos a compreender que esta questão dos critérios e das práticas é um dos problemas fundamentais. Nesse caso, do subsolo da sede de Lisboa, tanto quanto sei, parece que o que imperou no fim foi exatamente aquilo que deve ser. Critério. O critério foi aplicado, o critério foi exigente e a partir do critério as práticas decorreram e tiveram que ser assim em função do critério aplicado. E caímos finalmente na última questão, se conseguimos fazer a comunidade científica e a comunidade política falar uma com a outra. E aqui eu lamento muito, mas tanto quanto vejo, não. A comunidade científica e a comunidade política não falam, normalmente. Ou quando falam, não falam a mesma língua, não se entendem, não esgrimem argumentos de níveis equivalentes e a sobreposição de uma à outra é sempre um combate de gladiadores em que o resultado não é o mais bonito. E volto ao princípio, lembram-se do COA? O COA era uma questão eminentemente científica. É ou não importante preservar aquelas gravuras? São ou não são originais, antigas, com aquela datação? Se são ou não importantes no horizonte cultural da cronologia em onde a estamos a pôr? E sendo importantes, devem ou não devem ser preservadas? Isto era a comunidade científica a discutir. E depois entra a comunidade política, em que há umas bocas de lado a dizer que a datação está errada, a pôr em causa conhecimento de pessoas que são dos maiores especialistas do mundo na matéria, a denegrir até, cheguei a ver, denegrir a vida privada de algumas dessas pessoas para tentar obter vantagens na arena. Mas a decisão final, se pensarem bem, não foi uma decisão científica. A decisão final foi uma decisão eminentemente política, correta ou errada. Neste momento isso é completamente irrelevante. A decisão final foi uma decisão política. Se a decisão política foi informada ou não pela comunidade científica, ainda está para se saber. E eu digo-vos com franqueza, mesmo que a decisão final tenha sido consentânea com a opinião da comunidade científica, eu tenho sérias dúvidas se a decisão política foi por isso e não por outras questões
eminentemente políticas. Neste caso, que é um que todos conhecemos, e em muitos outros. E, portanto, com isto permite-me tentar fechar, esta incapacidade de diálogo, ou este diálogo de surdos, é algo, talvez aquilo onde o nosso esforço de trabalho se deve concentrar com mais afinco, com mais seriedade. E só para rematar com um desafio que o Gonçalo tinha colocado no princípio, o projeto que está neste momento a começar é um projeto nos Arcos de Valdevez, em que vamos construir uma unidade museológica de memória arcoense, do espaço arcoense, a memória arqueológica, memória histórica, memória do território, em que num polo dentro da cidade dos Arcos de Valdevez se vão lançar pistas de visita ao território e, portanto, se vai tentar fazer com que haja alguma coerência nesse discurso de preservação, num acampamento romano já nas serranias do Soajo, nos fortins do Extremo, que estão, como sabem, em muito mau estado de conservação, mas que estão a ser objeto de escavação arqueológica, etc. Portanto, alguns pontos do território que são pontos estratégicos que vão ser tratados nessa unidade museológica e para onde se vão direcionar as atenções das pessoas, tentando criar uma malha de relação entre as pessoas e o território, porque só dessa forma nós conseguiremos preservar alguma coisa no verdadeiro sentido do termo, que é dar-lhe sentido para a população e não apenas para um pequeno grupo de comunidade científica. Gonçalo, espero ter correspondido minimamente àquilo que tinha sido pedido. Se quiserem não conversar só um pouco... correspondeste, como ultrapassaste completamente e tivemos aqui uma viagem absolutamente incrível contigo, extraordinária, e obrigado, bem-ajas. Agradeço-te em nome do Instituto Politécnico Viana do Castelo, que promove este ciclo de encontros, mas sobretudo a todos nós que aqui estamos, e estão aqui dois colegas também que participam neste ciclo, e tenho a certeza muitos mais aqueles que depois te escutarão logo a seguir. Antes de passar a palavra às colegas, deixa-me só fazer aqui uma breve síntese que eu acho que se impõe de tantas e tantas coisas que nos disseste. Falaste no que pode e deve ser conservado, que não se pode conservar tudo. Na relação, ou nas relações, entre as comunidades científica e política. Na criação de uma gramática comum. Muitas vezes também na construção que existe de fronteiras e no elevar de muros desnecessários, nos níveis de disparate que levam ao absurdo. E depois apresentaste-nos aqui práticas patrimoniais de preservação, o caso da Abu Simbel, antigo, mas ainda assim com muitas lições para nos dar, o Val do Coa, as questões da degradação versus conservação, do vandalismo e também de uma justiça que se revela branda, o caso do Alborne, em Barcelona, um centro de memória viva da cidade, a defesa da identidade e da memória, apesar de todas as tentações relacionadas com a especulação imobiliária e com outros interesses. A Anatólia, a questão da paisagem e das escavações e do passadiço para aumentar a visibilidade, proteção contra a erosão, a questão das coberturas, e referiste que quando escavamos estamos necessariamente também de alguma maneira a destruir, mas para perceber e compreender. Deixa-me só dizer uma coisa, Gonçalo, desculpa. Diz Essa das escavações, só um parênteses, porque é justo. Força. Estamos. A primeira vez que eu participei em escavações arqueológicas foi com o teu pai. E, portanto, alguma coisa, ou muito do que eu aprendi sobre arqueologia, foi naquele bom velho castro de Barbeita, onde, pelas primeiras vezes, meti o colherinho no chão. Fechei parênteses. Obrigada por esta saborosa referência. Eu creio que nessa altura estava na barriga da minha mãe. Portanto, falaste-nos então nestas questões também da economia do património, a questão do custo-benefício nas escavações e que muitas vezes não se tem em conta, é verdade, os orçamentos e os custos previstos. O exemplo dos jardins do Palácio de Niue, em Guangzhou, na China. Os casos opostos no mesmo concelho de Castelo Velho, trabalho da equipa da professora Susana Jorge com os passadiços, e o exemplo totalmente oposto do Prazo.
a Torre de Hércules na Corunha, o esforço de investigação na interpretação do local, a Vila Cazzale na Sicília, vista de cima, serão estufas, será um sítio romano, será a forma ideal de preservar um local deste género, e depois passaste para a destruição e para o facto de não haver grande originalidade nestas questões. Nos principais motivos, na trindade, no fundo, motivos políticos, económicos ou religiosos, a violência do passado, muitas vezes como móvel, e se assim o fizéssemos, teríamos que destruir tudo. E depois a questão da destruição em função do que os monumentos representam e de muitas vezes se defender quase uma destruição porque apetece, associada ao oportunismo do momento também. Falaste-nos na questão das estátuas, nas motivações fundamentalmente políticas, questões coloniais, outros princípios políticos, a questão dos monumentos megalíticos no Alentejo, o padrão dos descobrimentos e depois, por exemplo, os mosteiros dos Jerónimos e da Batalha. E deste-nos exemplos de destruições históricas por dois grandes motivos, religiosos e políticos. Nos religiosos, Tel El Amarna, com Akhenaton, e a questão da iconoclastia relacionada depois com a introdução do monoteísmo no Egito. No século VIII a.C., o Templo de Jerusalém, a destruição iconoclasta dos ídolos que foi feita, e depois também na dinastia Tang, na China, a destruição dos símbolos budistas. No século VII depois de Cristo, a mesma situação na Caaba, em Meca, e no mesmo século, os ídolos bizantinos. Já na época cristã, no período da Reforma, a destruição sistemática das imagens em fogueiras em Zurique, onde se queimaram muitos ícones, na altura do calvinismo, e a destruição de símbolos africanos, asiáticos e americanos pelos europeus a quando do colonialismo. Falaste-nos também na destruição dos Budas pelos ayatollahs. E depois, nas questões políticas, a damnatio memoriae, a Revolução Francesa, isto porque, desculpem, também não quero estar a ocupar muito nesta síntese, mas só para relembrar, a estátua de Guilherme de Orange em Dublin, a questão da destruição das igrejas ortodoxas e cemitérios judaicos na União Soviética, o governo colaboracionista de Vichy e a destruição de estátuas, por exemplo, de um cientista que se recusava a colaborar com os nazis, e a vandalização das estátuas de Lenin e Stalin na URSS, na Hungria, e o exemplo interessante que deste da Dinamarca no Museu do Trabalho, da sua preservação. Regressamos às questões. O que devemos musealizar in situ? E disseste muito bem, tudo o que é representativo de momentos excepcionais do passado, práticas continuadas de vida, o que devemos destruir. E depois aqui sugeriu-me, a propósito do diálogo que tiveste com os alunos de arquitetura, quase aquela ideia, o que queremos deitar para baixo do tapete, não é? E disseste muito bem, a preservação pelo registro é uma atitude necessária, mas quando a destruição é inevitável, não se pode usar, evidentemente, de uma forma universal e quase de forma terraplanando tudo o resto. Deste o caso da sede de Lisboa e dos vestígios da antiga mesquita, que recentemente também se falou. Conseguiremos fazer a comunidade política e científica falar? Há um diálogo de surdos e se calhar aqui é onde de facto nos devemos concentrar neste momento. A importância dos critérios e com isto me calo, caro amigo, foi assim muito rapidamente uma viagem por tudo aquilo que nos disseste e passava agora a palavra então às nossas colegas para alguma questão. Boa tarde, mais uma vez. Não é propriamente uma questão. Eu quero agradecer ao Gonçalo mais uma vez e de facto já, isto é um hábito. Quando acabarem estes fins de semana, vamos ter de pensar noutra forma de ocupar este tempo, não é? Porque foi mais uma bolas, uma lição, professor Sérgio Lira. Eu tenho aqui tantas questões, mas são questões para mim própria, para ir à procura de mais informação, tanto que aprendi, e de facto agora quando ouvi quase no final o professor a dizer que se calhar já tinha ultrapassado o tempo, fui ver e de facto passou 1 hora e mais qualquer coisa, eu de facto não me apercebi e quero agradecer muito. Hum, eu anotei várias questões, como eu disse, mais para mim, para eu ir tentar procurar e saber mais, mas há pelo menos 3 pontos que
foram mais ao encontro da minha sensibilidade e do trabalho que tenho vindo a tentar desenvolver. A primeira tem a ver com um ponto que o Gonçalo referiu quando fez a apresentação, com as questões de cidadania, não é? Acho muito interessante, não sei se fará sentido, se o professor tiver mais um bocadinho para falar mais algo sobre este assunto, que acho muito interessante. Depois, também um ponto que o Gonçalo agora reiterou na síntese, a comunicação ou o lugar da não comunicação entre a comunidade científica e a comunidade política, não é? A ausência de diálogo, portanto, são conversas em frente, onde não há cruzamento. E, inevitavelmente, em vários momentos da sua intervenção, pensei na Aldeia da Luz, não é? E na Aldeia da Luz, não, no património também humano, não é? Nas memórias. Eu recordo na altura ter visto uma reportagem que me marcou imenso e que tinha a ver com o espaço do cemitério, não é? Enquanto a reprodução de uma estrada à direita com não sei quantas perpendiculares para um lado e para o outro será algo mais ou menos execuível. E o que é que se faz com o cemitério, não é? Aquelas memórias que não são contabilizadas e que não cabem em nenhuma folha Excel que possa ser passada de um gabinete para outro, não é? Mas mais uma vez muito obrigada e pronto, mais uma lição que eu tenho. Obrigada. Duas ou três reflexões, se me permitem. Relativamente às questões de cidadania, é talvez o nó górdio da coisa. Não me repugnaria nada, quer dizer, podia-me incomodar, mas não me repugna que um cidadão, na posse plena da sua cidadania, defenda critérios patrimoniais que são diferentes dos meus. Não é, honestamente, não, podemos não concordar, podemos discutir frontalmente e podemos até, eventualmente, chegar a conclusões diferentes. Haja cidadania nesse sentido. Mas já me repugna, já me incomoda muito que um cidadão apresente ideias ou apresente propostas absolutamente desconexas, descontextualizadas, sem nenhum critério, sem nenhuma espécie de explicação plausível, como aconteceu no caso do padrão dos descobrimentos. Aquilo é absolutamente inqualificável em qualquer um de nós, e muito menos num deputado. Perdoem-me a opinião. Se o Sr. Deputado me tivesse dito, bom, há aqui um padrão de pensamento, há aqui uma reflexão teórica por detrás, e essa reflexão teórica leva aos seguintes critérios, e esses critérios arrastam as seguintes conclusões, e depois por aí fora. E uma delas seria a destruição daquele edifício ou de outros. Eu podia discordar, obviamente, e poderíamos discutir e depois se veria quem tinha ou não tinha ganho de causa. Mas pelo menos estávamos a falar a mesma língua. Mas não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi uma intervenção absolutamente espúria, pontual, patarata, se me permitem a expressão, para não utilizar vernáculo. Eu sou do Porto e tenho um vernáculo bastante rico, não o quero utilizar. Porque não teve nenhuma consequência. Se o Sr. Deputado tivesse um pensamento sério acerca da questão, tinha apresentado a sua proposta e tinha a defendido, e ainda hoje a estava a defender, porque estava convencido do que tinha dito. Mas não. O Sr. Deputado não estava minimamente convencido daquela atuarda que lançou. Aquilo é uma bombinha de São João que se lança, como se pode lançar outra qualquer, sem critério, sem pensamento e sem consequências. E é isso que me incomoda, é isso que me repugna em termos patrimoniais. Não me repugna que alguém tenha uma visão diferente da minha, ou um critério diferente do meu, ou defenda práticas diferentes, desde que sejam conceptualmente defensáveis, conceptualmente coerentes, com um princípio e uma razão de ser. O que me incomoda é a falta disso tudo. E isso é falta de cidadania. Se o Sr. Deputado desculpar-me-á, ele não me ouve de certeza absoluta, mas se eu visse, teria que ouvir mesmo, porque isso é que é falta de cidadania, é não haver uma intervenção com um mínimo de coerência. O tal senhor que diz no comentário do jornal ou da notícia que não se pode fazer um museu judaico porque Portugal é um país católico, é tão pateta
como o senhor deputado que diz para destruir o padrão dos descobrimentos porque sim. É que se fosse por uma razão, mas porque sim, porque é feio. Ao menos me diga assim, bom, é que eu ia fazer uma negociata dos diabos para montar ali um edifício de apartamentos. Ah, bom, pronto, ao menos há uma razão. É uma má razão, mas é uma má razão. Agora, sem razão nenhuma. Ou que me diga, não, porque é esteticamente inaceitável. É um mamarracho. Epá, eu também acho o monumento feio, pronto. Mas o facto do monumento ser feio ou ser bonito nunca foi razão para serem mantidos ou destruídos. Ah, porque é um monumento do Estado Novo. Opa, aí estamos com complicações. Porque se a gente for mandar abaixo tudo quanto é monumento do Estado Novo, temos que começar pelo Cristo Rei e nunca mais daqui saímos. E alterar a nossa toponímia toda. Ah, porque é um pastiche. Porque aquilo original era em papelão e só fizeram aquilo depois, que aquilo foi da exposição de 1940, e só depois é que fizeram aquele. Ah, a sério? Então, o pavilhão dos portugueses no mundo não faz mal nenhum destruir. O Museu de Arte Popular, há aquele El Rei, meu Deus do céu, quando se falou em mandar aquele pavilhão abaixo, fazer um museu de jeito para a etnografia portuguesa, nem pensar, porque aquilo era do tempo da exposição. Então, se era do tempo da exposição, se o critério vale para um lado, também vale para o outro. Não é? Vamos tentar manter um mínimo de racionalidade nos argumentos e nas observações. Mas quem fala, este exemplo esteve na BR agora, mas há muitos outros do mesmo género, do mesmo tipo, não é? O que andaram para aí a fazer com aquela imitação fajuta da destruição das estátuas, este fajuta foi roubado aos brasileiros. Mas não faz mal, é apropriação Faz cultural, falta. mas eles não me levam a mal. O que andaram para aí a fazer com destruição ou semi-destruição ou vandalismo de estátuas também não é propriamente nem original, nem sequer muito coerente. Porque se nós pensarmos bem em todas as estátuas que temos no país e se pensarmos em quais é que escapam aos critérios de Estado Novo, monarquia, senhores com passado colonialista e senhores com passado violento, eu não me lembro de nenhum. Olha, o Marquês de Pombal vai já abaixo, que é para começar, por causa das coisas. Depois, aquele que está aqui na Rotunda da Boa Vista também já agora vai, porque também aquilo não é, é a comemoração de batalhas militares. E vamos por aí fora. Vai o Novas Pereira, vai tudo. Não há uma que sobre, não é? Nem o outro com a Carta Constitucional ali nos aliados também não escapa. Se nós pensarmos na confusão que foi as guerras liberais e quanta gente é que morreu, também vai abaixo, etc. Sobra a menina nua na nossa Avenida dos Aliados. Não. Não, porque isso é uma coisa terrível do ponto de vista do sexismo. E pronto. Desculpem-me a ironia, mas a falta de critério é que é incomodativo. E já agora referiu a Aldeia da Luz. A Aldeia da Luz a mim diz-me relativamente pouco do ponto de vista pessoal, não como caso, mas do ponto de vista pessoal, porque eu não a conhecia. Por simplesmente é muito longe de onde eu vivo. Mas conheci um outro exemplo muito mais antigo, que é semelhante e talvez ainda mais brutal do ponto de vista humano, que é Vilarinho das Furnas. Vilarinho das Furnas era uma das mais fantásticas aldeias comunitárias do nosso norte. Aliás, é objeto de um daqueles celebérrimos livros dos nossos etnógrafos da boa velha guarda. Mas, para além disso, eu conhecia a aldeia de Vilarinho das Furnas viva enquanto puto. Nós íamos lá frequentemente, ficávamos na casa-abrigo da Bolsa da Moca, que é do outro lado do rio, descíamos lá abaixo, atravessávamos a Ponte Romana, íamos à aldeia, vínhamos para trás, conhecíamos as pessoas, conhecia a fonte, conhecia o forno, conhecia os cães, etc. Quando começaram a construir, e o meu pai é engenheiro eletrotécnico e, portanto, eu tenho alguma informação privilegiada sobre a construção da barragem de Vilarinho das Furnas. Vilarinho das Furnas foi, não sei se sabem, a primeira barragem construída em Portugal com cálculo automático. Todas as anteriores foram feitas com cálculo manual, quer dizer, havia salas de pessoas sentadas a mesas com réguas de cálculo e papel a fazer contas. Não faziam a mínima ideia do que é que estavam a fazer, só faziam contas. Davam-lhes listas de contas para fazer e eles faziam. E os resultados depois eram tratados por outros e por outros e por outros. Porque não havia computadores e não havia máquinas de cálculo eletrónico, portanto era tudo feito à mão, com tábuas de logaritmos para a frente e para trás.
Vilarinho das Furnas foi a primeira barragem feita com cálculo automático, com cálculo que não foi manual, e teve por isso duas brilhantes alterações relativamente às anteriores. Primeiro, a abóbada é muito mais fina do que o betão é muito mais fino do que todas as outras, porque a qualidade do cálculo foi de tal maneira melhor que baixou muito o chamado coeficiente de cagaço e, portanto, a abóbada podia ser muito mais fina. Mas, para além disso, e já que tinham essa possibilidade, os engenheiros brincaram e fizeram a primeira abóbada assimétrica feita em Portugal. O foco da abóbada não está no centro, está deslocado. Portanto, aquela barragem é um monumento à engenharia e também é um monumento à brutalidade humana, porque a quantidade de energia elétrica que Vilarinho das Furnas produzia e produz é, permitam-me a expressão, um cagagésimo. Não vale nada. À época, a energia elétrica produzida em Portugal produzia-se no Carregado, que era a grande central a carvão. Vilarinho das Furnas a trabalhar na potência máxima, prevista, não instalada, porque nunca se atingiu a potência máxima prevista, na máxima prevista, equivalia a menos de 1/10 do Carregado. Era nada. Era rigorosamente nada. E tinha mais uma brincadeira de engenharia. Ela descarregava as águas sobre a caniçada e tinha um sistema de bombagem noturno para reaproveitar as águas porque durante a noite havia excessos de energia, a nossa rede não estava emalhada como está hoje, e, portanto, o excesso de energia noturna era usada para rebombear água para ser turbinada outra vez nos picos durante o dia. Julgo que têm ideia de que as nossas barragens de retenção, a Caniçada, o Castelo de Bode, o Vilarinho da Furna, etc., Salamonde, essas são barragens que não produzem permanentemente. Produzem em duas circunstâncias. Ou quando há água demais, e não convém desperdiçar, ou para cobrir os picos da rede. Porque a base, o diagrama de cargas, não é coberto por essas barragens, como é evidente, não é possível. A destruição que foi provocada por Vilarinho das Furnas, tanto no Val, do ponto de vista patrimonial, ponto romano, etc., por aí fora, mas principalmente na aldeia, não tem paralelo com aquilo que se ganhou em termos de produção elétrica. Foi uma destruição selvagem. A comunidade humana da aldeia de Vilarinho das Furnas resistiu violentamente à construção. Não vendiam, não saíam, não se deixavam expropriar, etc. Parecia a aldeia do Asterix, passa a expressão, de união absoluta e incrível. Aquela mole humana era inatacável do ponto de vista do exterior. E enquanto isso esteve assim, não houve forma de os tirar de lá. A destruição começou quando conseguiram aliciar um dos aldeões, eu não vou dizer o nome, a vender a casa e as parcelas que tinha de terreno. E quando o primeiro vendeu, quando o primeiro cedeu à tentação do dinheiro, e para esse gastaram dinheiro, desfez-se como uma malha. Como aquelas meias de senhor em que faz um pontinho, vai por ali abaixo. Desfez-se. A coesão humana desfez-se. E aquela comunidade desfez-se. Cada um foi para o seu lado, destruíram completamente todos os laços de amizade, familiares, etc, etc, etc. O cemitério foi dos traumas mais brutais para toda aquela gente. E depois, no fim, o que é que sobrou? Um vale inundado e porcaria de uma barragem que produz meia dúzia de quilowatts. Portanto, a destruição, às vezes, tem justificações tecnológicas. Eu falei-vos do Tua logo no princípio, nós participamos no projeto, fizemos as portas do Val do Tua, não tira uma vírgula às minhas objeções de fundo relativamente à construção da barragem do Tua. Nunca na vida devia ter sido construída. Nunca. Mas nunca na vida. O facto de ter participado num projeto que aproveita os resultados do que a barragem é facto consumado. Está lá. Está feito. Não há volta a dar-lhe. Então vamos fazer o melhor possível em cima disso, que é o que o Parque do Val do Tua está a fazer. Já que está e não há volta a dar-lhe, vamos tirar daí todo o partido possível, em termos de preservação ambiental,
turismo, dinamização das populações, melhoria das condições de comunicação, blá, 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 blá. Projetos ecológicos, por aí fora. Mas nunca aquilo devia ter sido feito. A destruição da linha de comboio do Val do Tua, que começou muito antes da barragem, é uma destruição de lesa pátria, é destruição de património ferroviário único. Não sei se alguma vez tiveram a oportunidade de fazer a linha de comboio, de passear, fazer de comboio de lá de baixo até Mirandela, pelo menos. Era uma coisa absolutamente extraordinária. Há linhas de comboio muito menos espetaculares do que aquelas, por essa Europa fora, exploradas a valor de ouro por turistas o ano inteiro. Aquela não estava por patetice pura, porque aquela linha era uma coisa verdadeiramente impressionante em termos de engenharia de caminho de ferro. Destruída e depois inundada, etc, etc. Bom, mas não falemos mais de desgraças. Ao longo da exposição de há pouco, eu não referi isso, mas essa parte era importante e a propósito do que disse da Aldeia da Luz, vale a pena só ficar a nota. Muitas vezes a destruição patrimonial pode ser património natural, pode ser património etnográfico, pode ser património monumental. Muitas vezes a destruição patrimonial tem como alibi, tem como razão um projeto económico. Uma barragem é um projeto económico, e os pesos na balança às vezes não são tão bem sustentados quanto isso. E só vemos os efeitos e só chegamos a conclusões bastante tempo depois. Hoje estamos fartos de saber, e dificilmente alguém discordará, que a barragem de Vilarinho nunca devia ter sido construída. Pura e simplesmente devia ter sido desistido. Mas o entusiasmo foi tão grande, como lhes dizia, com a tecnologia e com as novidades, que foi imparável. Bem, desculpa, já estou outra vez a falar demais. Obrigada, muito obrigada, professor. Não sei se posso. Claro. Também uma intervenção muito rápida. Antes de mais, queria pedir desculpa. Realmente, eu tinha anotado o horário, só que esta mudança da conversa de sábado para domingo, não é? Hoje foi especial, acabou por o horário e as coisas em família fazer-me atrasar. E como atrasei 20 minutos, nem tive coragem, depois à chegada a cumprimentar já estava, e fiquei então com a câmara desligada, mas a ouvir muito atentamente e queria dar os parabéns ao Dr. Sérgio e ao Gonçalo por ter proporcionado esta sessão, que foi realmente de um enriquecimento magnífico. Pôs-me a pensar vários assuntos, que já temos aquele assunto até da mesquita, não é? Da Sé de Lisboa, que eu tinha referido como exemplo até na sessão que falei, em termos de relação do património, até com a parte de gastronomia, da presença muçulmana, por coincidência, e é um assunto que eu irei acompanhar e ver quais os procedimentos, não é, seguintes relativamente e os argumentos usados relativamente à preservação ou destruição. Também não vou alongar-me e grande parte das minhas questões e pontos a referir, a Cândida já referiu, ótimo, assim, porque em geral, mas queria focar novamente o aspecto da cidadania e relacionar também com, não colocando então o foco nos aspectos políticos, da comunidade científica que já foram aqui falados, mas falar da cidadania individual e do papel de cada um, nomeadamente da escola e da educação, não é? Pronto, todos nós, e particularmente como professora ligada também à disciplina de cidadania, além da de história, e a cidadania patrimonial, nomeadamente a tomada de uma consciência, não é, patrimonial é fundamental. E lembrava aquela imagem, aquela gravura do COA, não é? Que foi a julgamento, aquela situação, e parece que haverá agora um recurso, não é? Porque se fosse
e eu lembro-me na altura até do mestrado em património do professor Francisco Santo Lemos, ter apresentado algumas imagens de gravuras no Coo, nomeadamente uma imagem que há do Castelo de Guimarães, e agora falando, ou seja, não sei de que época será, mas que está lá, está uma dessas gravuras, não sei em que local, será dos anos 70, de que época será, sei que aparece essa gravura e ele na altura ele colocou-a juntamente com as outras imagens, mas não está num local, creio que não é num local onde há outras gravuras, como é o caso desta. Não é? Esta está por cima e é numa época, quer dizer, estamos no século XXI, com a divulgação que há, com o papel do próprio Museu do Coa. Mas eu queria só aqui referir um aspecto que surgiu hoje aqui nas minhas informações de redes sociais relativamente aqui a uma situação que aconteceu estes dias e que foi comunicada hoje pela Sociedade Martins Sarmento. E trata-se precisamente também de uma situação de um ato de vandalismo, lá está, falarmos da cidadania individual e do papel que todos nós temos. E relativamente ao Castro Saboroso, como sabem, a Citânia de Briteiros teve todo um percurso de trabalho arqueológico e que está muito mais protegido. O Castro Saboroso, que pertence também à Sociedade Martins Sarmento, tem sido nos últimos tempos objeto de limpeza, etc. E descobriu-se estes dias que um grupo de pessoas, não se sabe quem, com um detector de metais, lá está com outras intenções, serão económicas, e porque havia lá alguma lata deixada ou assim, deu sinal e destruíram uma série de objetos. Os fragmentos agora estão descontextualizados, porque abriram junto à parede, ao que restava da parede de uma casa. Até o próprio arqueólogo fotografou e na página da sociedade está essa referência. Lá está, por causa do detector, talvez destruíram um espaço patrimonial que necessita de grandes apoios para se conseguir avançar a sua não é, colocar, valorizar o espaço, mas a verdade é que, entretanto, não é, indivíduos, individualmente ou em grupo, pessoas têm essa consciência patrimonial e fizeram essa destruição, porque os objetos, os fragmentos foram lá deixados e agora não podem ser tratados no seu contexto, não é? Na sua estratigrafia, mas pronto, só uma notícia hoje, que saiu hoje, em pleno dia, não é? De Internacional dos Monumentos e Sítios, e que eu quis partilhar também, porque penso estar também relacionado com algo desta cidadania individual e esta consciência patrimonial que estas gerações, que é nosso dever e é importante, não só a comunidade académica, também a comunidade científica, mas política também, e o próprio Ministério da Educação dar espaço para que esta educação cidadã em prol do património seja feita. Mas não sabe sei, que é um comentário. também não é de hoje, infelizmente. Claro. Castros e monumentos megalíticos são tradicionalmente conhecidos como a Pedra dos Mouros, o Buraco dos Mouros, Exato. O Sítio dos Mouros. Há sempre um tesouro de moedas escondido em cada um deles. Não é nada. É a tradição, as lendas. Sim, mas desde pelo menos o século XIX, mas talvez mais para trás, nós temos notícia de, não escavações arqueológicas, mas escarafunchações populares à procura disso, exatamente, sem detectores de metais à época, mas não há praticamente um monumento megalítico, eu não conheço nenhum. Se alguém conhecer, que me diga. Não há uma mamoa que não tenha sido violada e, portanto, nós não temos um único monumento megalítico no território português que tenha sido encontrado intacto, porque todos eles foram esforancados mais tarde ou mais cedo. O que é interessante é nós classificarmos determinado tipo de atividades como legítimas e outras como ilegítimas. Deixem-me só dar o seguinte exemplo. Quando o povo procura atabalhoadamente num castro ou numa mamoa um tesouro de moedas de ouro, estraga, como é óbvio, inevitavelmente, para os nossos critérios, isso não deve ser feito e deve haver uma pedagogia patrimonial para que isso não seja feito. Primeiro, porque não há lá tesouro nenhum de moedas de ouro, não vale a pena procurarem porque não existe. Claro. Segundo, porque estão a destruir irremediavelmente. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no território da Aroca,
E se pensarmos em todos os monumentos megalíticos que foram, entre aspas, escavados pelo Domingos de Pinho Brandão, e não foi à procura de moedas de ouro, foi o que à época se considerava escavação arqueológica, verificámos a mesmíssima coisa. Abriam uma trincheira, esforancavam tudo quanto era na zona da zona central do monumento e abandonavam. Hoje, se alguém fizer o que o Domingos Pinho Brandão fez à época, é considerado um assassino de arqueologia, é considerado um proscrito do património. Claro que as técnicas evoluem, etc, etc. Nada me admira que daqui a algum tempo as técnicas que nós hoje utilizamos venham a ser consideradas, aqui del Rey, coisa miserável, não era assim que se devia ter feito. Cada um de nós faz o melhor que sabe no momento que tem e com as técnicas que tem e cumprindo os preceitos científicos que conhece. E mais do que isso não se lhe pode exigir. O que pode é, obviamente, exigir que tente evitar ou se faça a tal pedagogia patrimonial para que se não façam escarafunchações à procura dos tesouros perdidos dos castros ou aqui ou acolá. Mas há muita responsabilidade cidadã que vai muito para além disso. Vou-lhes dar, já que falei da Aroca, vou-lhes dar só por acaso não tenho aqui a imagem, se não mostrava-vos. Depois eu mando-vos, se quiserem eu mando ao Gonçalo e ele espalha. O dolmen pintado e gravado de Escariz, no município de Aroca, é monumento nacional. Foi publicado pela Vera, pelos Leisner, naquela listagem dos monumentos megalíticos, com arte rupestre inscrita e pintada em alguns dos esteios. Estava abandonado, apesar de monumento, e nos anos 90 eu tive a sorte de fazer parte da equipa que fez a escavação de emergência de salvação do dito cujo. De facto, ainda se viam as gravuras e ainda havia resquícios de pintura que foram registados à época. A escavação foi feita com todos os preceitos, com as bandeirolas, as linhas, tudo alinhadinho, a quadrícula, foi tudo feito como deve ser, e os resultados foram comunicados, foram transmitidos, e há um momento em que cessa a responsabilidade do diretor de escavação, que é quando acaba a escavação. A partir desse momento, aquela peça, que é talvez um dos nossos monumentos megalíticos mais significativos por causa da arte rupestre que tinha, insisto, foi abandonado. Foi transformado em lixeira durante algum tempo. Há fotografias com despejos de restos de aquecedores, carrinhos de bebé, lataria velha, tudo lá para dentro. Aquilo era um fosso porreiríssimo, é só despejar. Depois foi limpo outra vez. Depois foi abandonado novamente. Da última vez que lá estive, há meia dúzia de meses, dificilmente se chega em função do silvado, e aquilo não é nada neste momento. Portanto, aquele monumento desapareceu, verdadeiramente, vamos ser honestos. Tem lá uns restos, tem uns esteios meios partidos, mas aquele monumento desapareceu. E é um monumento nacional. Foi votado a um abandono tal que ditou a sua destruição. E isto também não é propriamente o melhor exemplo que o nosso Estado no sentido global do termo, Estado central, autárquico, não interessa, Estado, este exemplo não é o melhor exemplo que o nosso Estado dá aos cidadãos quando lhes diz é preciso preservar o património. E nós fazemos isto ao património. Epá, não estou a entender. Então como é que é? É para preservar ou não é? Quando nós temos exemplos destes no meio do terreno, não podemos apontar muito facilmente o dedo ao indivíduo que faz um buraco, não é? Que faz um vandalismo. Porque um dos vândalos do nosso património é o próprio Estado, em muitas coisas, infelizmente. E não é só o Sr. Deputado, com o padrão dos descobrimentos. Aqui não foi preciso a intervenção do deputado, mas bastou deixar crescer as silvas. Sem dúvida nenhuma, meu caro Sérgio, caros colegas, eu acho que tivemos aqui mais uma sessão extraordinária. Isto, olhem, felizes de nós que estivemos aqui, é o que eu posso dizer, com o Sérgio e a aprender com ele e com a vasta experiência que ele tem de contacto, por um lado, com a academia, por outro, com a sociedade civil, com as instituições comunitárias, no trabalho que faz excelente de consultoria, de montagem de exposições, de conceptualização, no próprio caráter dele interveniente, uma pessoa que é inquieta no bom sentido, que procura sempre
a excelência, através do questionamento. E eu acho que isso ficou aqui muito patente e Sérgio, tivemos muita sorte neste dia 18 de Abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, em ter um interventor como tu e com as tuas qualidades. E em nome do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, do nosso presidente Carlos Rodrigues, do nosso diretor da Escola Superior de Educação, César Sá, e todos nós, eu queria te agradecer muito, muito, muito a tua disponibilidade para num domingo, num fim de semana, neste dia também em que as solicitações são muitas e sabemos que há muitas coisas a decorrer no país neste momento, teres prescindido do teu tempo pessoal para estar connosco, Sérgio, e acho que fica aqui marcado de facto a necessidade das questões que tu aqui levantaste. Desculpa interromper. Só sem falsas modéstias, eu acabei de pôr no chat um link, não sei se está acessível para todos. Sim, se tiverem interesse, são os proceedings da Green Lines, de todos os congressos da Green Lines que estão em versão digital. Há mais do que estes, mas estes são os que nós já conseguimos pôr em linha. Não está muito bonito o site, nem é para estar bonito, mas se tiverem interesse em algum deste material, ele é livre, façam o favor de descarregar à vossa vontade. São livros, são e-books. Podem descarregar livremente, porque são os proceedings das conferências do que temos vindo a fazer ao longo destes anos e que a maldita pandemia interrompeu, infelizmente. Vamos ver se retomamos mais à frente. Pronto, foi só uma notinha final para vos deixar o link se quiserem, se tiverem interesse. Também estás aí num destes, no Tourism, num deles em que estás lá. Eu tive a honra e a felicidade de colaborar, Sérgio, e deixa-me também, já agora, deixar como nota final, e também porque fica registado, ainda bem que fica, o papel que o Green Lines Institute tem tido nas questões da sustentabilidade, do património, da herança cultural, no olhar que tem sobre o fenómeno do urbano, da paisagem. É notável o papel que este Instituto tem desenvolvido e muito graças à tua equipa e a ti. Não é? Por isso é que eu me lembrei, se quiserem eventualmente ter acesso, não sei se até eventualmente aos vossos alunos, os mais recentes, o Heritage de 2008 ou 2020 pode ter interesse, porque reúne papers de alguns dos mais importantes, pronto, sem falsas modéstias, é pessoal que é importante a nível mundial, esteve cá, os keynotes e muitos dos papers são de alunos, mas há lá alguns papers de gente muito, muito pesada e, portanto, se calhar os vossos alunos podem ter interesse em dar uma vista de olhos. Eu assisti a um que decorreu no Porto, junto à Bolsa, ao Palácio da Bolsa, sim, foi em 14, foi muito bom. E depois, entretanto, também trouxe um amigo do País Basco que participou no que decorreu aqui em Guimarães, no Palácio Vila Flor. Ora, volta a ver. Tenho acompanhado, mas sim, Okay. vale a pena, é muito bom. Meus senhores, então... Muito obrigado. Muito obrigado. Exatamente, damos por encerrada esta sessão e criam-me aqui, sem dúvida, muitas sugestões para o futuro. Sérgio, obrigado por nos teres aberto o espírito. Obrigado a vós também. Um grande abraço para todos e até breve, está bem? Até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado a nós. Com licença, obrigada.